A história da Bíblia é complexa e fascinante, envolvendo séculos de tradição oral, escrita, compilação e tradução. A Bíblia é uma coleção de textos sagrados para o judaísmo e o cristianismo, e sua formação ocorreu ao longo de mais de 1000 anos. Vamos explorar detalhadamente como a Bíblia se formou, quem a escreveu, e como os nomes dos personagens e outros elementos foram alterados ao longo do tempo. Antigo Testamento, Tanakh para os judeus, composto por 39 livros na tradição protestante, 46 livros na tradição católica e mais alguns livros nas tradições ortodoxas. Inclui a Torá, os 5 livros de Moisés, os profetas e os escritos. Novo Testamento, composto por 27 livros, incluindo os evangelhos, as cartas apostólicas e o Apocalipse. Tradição oral. Muitas das histórias do Antigo Testamento foram transmitidas oralmente por gerações antes de serem escritas. Acredita-se que a escrita começou a ser usada por volta do século X a.C., durante o reinado de Salomão. Autores e editores. A autoria dos livros do Antigo Testamento é tradicionalmente atribuída a figuras como Moisés, Torá, Davi, Salmos, Salomão, Provérbios, Eclesiastes e vários profetas, Isaías, Jeremias, etc. No entanto, estudiosos modernos sugerem que muitos textos foram escritos e editados por múltiplos autores ao longo do tempo, um processo conhecido como hipótese documentária. Período de compilação. A compilação dos textos do Antigo Testamento ocorreu principalmente durante o exílio babilônico, século VI a.C., e no período pós-exílico. A canonização, definição oficial dos livros sagrados, foi um processo gradual, concluído por volta do século II a.C. Contexto histórico. O Novo Testamento foi escrito no século I d.C., após a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Autores. Os evangelhos são atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João, embora a autoria exata seja debatida. As cartas são atribuídas a apóstolos como Paulo, Pedro, João e Tiago. O Apocalipse é atribuído a João de Patmos. Compilação e canonização. O processo de canonização do Novo Testamento ocorreu ao longo dos primeiros séculos da era cristã. O Concílio de Hipona, 393 d.C., e o Concílio de Cartago, 397 d.C., são frequentemente citados como momentos decisivos na definição do cânon do Novo Testamento. Traduções e transliterações. Os nomes dos personagens bíblicos mudaram ao longo do tempo devido a traduções e transliterações entre diferentes idiomas, hebraico, aramaico, grego, latim, etc. Por exemplo, Yeshua, hebraico, Jesus, grego, Jesus, latim, português. Yehoshua, hebraico, Joshua, inglês. Yaakov, hebraico, Jacobos, grego, Jacob, latim, Tiago, em algumas traduções portuguesas. Influências culturais. As mudanças nos nomes também refletem influências culturais e linguísticas das comunidades que traduziram e preservaram os textos. Septuaginta, LXX, tradução do Antigo Testamento para o grego no século III a.C., usada por judeus de língua grega e pelos primeiros cristãos. Vulgata, tradução para o latim por Jerônimo no século IV a.C., tornando-se a versão oficial da Igreja Católica por séculos. Traduções modernas. A Bíblia foi traduzida para centenas de idiomas, com variações significativas entre as versões, King James, Almeida, NVI, etc. A Bíblia influenciou profundamente a cultura, a arte, a literatura e a moralidade ocidentais. Suas histórias e ensinamentos continuam a ser centrais para bilhões de pessoas em todo o mundo. Autoria e historicidade. Muitos estudiosos questionam a autoria tradicional de alguns livros e a historicidade de certos eventos. Interpretação.
A interpretação dos textos bíblicos varia amplamente entre diferentes denominações cristãs e estudiosos. Em resumo, a Bíblia é o resultado de um longo processo de escrita, compilação e tradução, envolvendo múltiplos autores, editores e tradutores ao longo de séculos. Sua formação reflete a complexidade da história religiosa e cultural das civilizações que a produziram e preservaram.